A procrastinação, muitas pessoas pensam que está relacionado à preguiça e o de não querer fazer. O de, eu vou ficar enrolando, uma hora eu faço, né? Só que não é bem assim. Isso está muito relacionado ao medo, perfeccionismo, ansiedade e o medo de fracassar. Bom, pessoal, para quem não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Amanda Nascimento, eu sou artista, empreendedora e criei esse canal para falar um pouco sobre histórias, livros, filmes, séries e um pouquinho ali das coisas criativas que eu crio no meu dia a dia. Enfim, eu sou uma pessoa que amo de paixão, amo de verdade mesmo. E histórias, todo tipo de histórias eu consumo o tempo todo. E o objetivo desse canal é justamente falar sobre isso, conteúdos relacionados à história. Mas o que procrastinação tem a ver com as histórias, no modo geral? O que está ligado ali entre uma coisa e outra? Curiosamente, muitos personagens, eles vivem exatamente isso. Eles acabam sofrendo da mesma situação que a nossa. É claro, né, pessoal? Vai depender muito da história, do personagem, mas existem sim alguns personagens que acabam desenvolvendo a procrastinação. Muitas vezes os personagens, eles evitam agir até que algo os obrigam a começar essa nova jornada. Então eles percebem que em algum momento aquela atividade, aquela tarefa, aquela decisão precisa ser tomada. Em algum momento isso tem que acontecer. E a partir disso, eu quero trazer alguns pontos do livro que eu estou lendo, que é Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, ele traz alguns pontos que está relacionado à procrastinação. Por exemplo, a personagem, ela chega num momento da vida dela, onde pra ela só vive, basicamente. Ela só vive, só que na cabeça dela, ela não tem mais serventia para a humanidade, para as pessoas. Ela se culpa muito por decepcionar as pessoas que gosta, enfim, por conta de alguns atos, algumas decisões que ela tomou ao longo da vida dela. Ela já é uma mulher de 35 anos, tá num emprego há muito tempo, então assim, né, ela já meio que sossegou ali naquele emprego, ela nunca buscava crescer, né, buscava algo a mais, ela se acomodou ali. Ela era formada em filosofia, gostava muito da profissão, assim, até então, assim, a gente percebe ao ler que ela gostava daquela profissão, apesar de não exercê-la. Ela trabalhava numa loja de música, vendendo instrumentos de música, e assim, a vida pessoal dessa mulher começou a afetar no trabalho dela, nas vivências dela. Ela acabou se afastando do irmão. Na época, ela acabou desistindo da banda que eles tinham quando mais jovem. Isso acabou afastando eles, assim, de não terem contato nem nada. Ela perdeu algumas amizades que ela tinha naquela época. Enfim, essa personagem, ela tem muito a agregar. Sabe? Ela é muito habilidosa, sabe fazer muitas coisas, tem facilidade ali para muitas coisas, como por exemplo, para música, porque né, ela tinha banda com o irmão e alguns amigos, então ela tem aquela habilidade para música, ela gosta muito de música. Ela na adolescência, na infância e na adolescência, ela fazia natação, então ela nadava ali, já estava indo ao rumo de uma profissão, sendo nadadora profissional. Então assim, é algo que na época ela achava que não gostava por outros motivos, mas isso era um sonho do pai dela, então ela resolveu seguir os próprios sonhos. Na época ela decidiu que não era isso que ela queria para a vida dela, então ela decidiu
seguir um outro caminho. Até aí, pessoal, tudo bem, porque quando nós somos jovens demais, a gente, né, não tem ainda aquela noção do que é da vida, aquela famosa frase, né, não sei o que eu vou ser quando crescer. Então é basicamente isso. Ela passou por isso também. Ela percebeu que naquela época nadar não seria a melhor opção para ela. Isso deixou o pai dela muito decepcionado e tudo mais. Isso acabou abalando o psicológico da Nora, que é a personagem. Desculpa, eu não falei o nome dela. Porém, ela acabava deixando passar. Na cabeça dela, ela deixou muitas oportunidades passarem. Ela acabou não fazendo, ela se culpa por ter decepcionado as pessoas que ela amava, que ela ama, né? A mensagem que eu quero trazer pra vocês até agora. Porque assim, eu não terminei de ler, tá, pessoal? Eu não terminei de ler, mas até aqui, pelo que eu vejo da personagem e que estou tirando como um exemplo pra minha vida, como ensinamento de vida mesmo, é que uma hora a gente precisa fazer alguma coisa. Porque no meio dessa trajetória, ela chegou num momento que ela quis desistir da própria vida, achando que não tinha mais um propósito, a vida dela não tinha valor, não tinha significado, ela não servia para ajudar mais ninguém, só servia para decepcionar os outros. Ela estava muito focada ali em se culpar e se fechar e se calar. E com isso, o tempo foi passando, a vida foi passando, ela foi se entregando, até que ela quis acabar com a própria vida. Às vezes nós estamos passando por situações complicadas onde nós temos medo. A procrastinação, muitas pessoas pensam que está relacionado à preguiça e o de não querer fazer. O de, eu vou ficar enrolando, uma hora eu faço, né? Só que não é bem assim. A procrastinação, ela está muito relacionado ao medo, como eu citei no início do vídeo, ao perfeccionismo, à ansiedade e o medo de fracassar. E também, fora esses 4 pontos, ela também está muito relacionada à insegurança. Então, às vezes nós temos medo, receio da resposta, do resultado final, de não conseguir, de ter que provar alguma coisa para alguém, porque tem muito disso. Às vezes a gente enrola para poder, com medo assim, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Nossa, eu vou ser criticada de novo. Porque eu acredito assim que grande parte das pessoas já passaram por isso. Se não passaram, pode correr o risco de passar, no sentido de ter cobrança de alguém. Aí você acaba se cobrando muito naquilo e aquele medo vai se acumulando com ansiedade do tipo, eu preciso fazer, eu preciso resolver, mas eu não posso, mas eu não consigo, porque eu não tenho capacidade para aquilo, e você acaba se entregando e ao mesmo tempo se culpando. Porque ao mesmo tempo que você sabe que precisa fazer, você fica com medo de fazer dar errado. Ao mesmo tempo que você quer fazer, você não quer, da insegurança ali, do medo de fracassar. E ao mesmo tempo que você bate aquela ansiedade, aquele desespero do tipo, eu preciso fazer, porque o tempo tá passando, o ano tá acabando, eu não fiz nada, isso aqui, você já entra naquela pira. Aí ao mesmo tempo que bate essa ansiedade, você já acaba se reprimindo de novo, você fica insegura de novo, você fala assim, não, calma, eu acho que não vai dar certo, sabe? Sempre vem aquele pensamento negativo sobre você mesmo e sobre as coisas que você quer e precisa fazer, e até mesmo sobre a sua autoestima. Porque, querendo ou não, quando nós colocamos na cabeça que não somos capazes de fazer algo, ou que não quero por medo de alguma coisa, como a personagem, a gente acaba desistindo, a gente acaba se fechando. Então, assim, é uma situação
complicada. Eu entendo muito a personagem na época, ela ter se sentido assim, porque querendo ou não, ela tava sozinha, ela não tinha o apoio de ninguém, ela não tinha os familiares ali que ela tanto amava por perto, né? Porque o irmão tava chateado, não conversava com ela há muito tempo, os amigos tinham se afastado, os pais tinham falecidos, então assim, ela tava sozinha. Ela tinha um emprego por muitos anos e perdeu o emprego. Então assim, a única coisa que pra ela tinha... e pra finalizar, me perdoem, tá pessoal, se eu estiver contando assim, as melhores partes do livro, mas ela acaba perdendo o seu gato. O gato que ela tanto amava. Então ela ficou muito, muito mal, porque pra ela, nem isso ela conseguia fazer, que era cuidar do gato. Ela pensou assim, nossa, eu tinha uma missão que era cuidar do meu gato, e nem isso eu consegui fazer. Então ela se culpava o tempo todo, ela adiou muitos planos, muitos sonhos. Na verdade, adiou não, né? Ela simplesmente não fez o que ela queria ter feito. Tá certo que muitas escolhas que ela teve estava relacionado sempre a alguém, mas assim, mesmo assim, né, pessoal? É uma situação muito complicada, acabou que ela não conseguiu viver e nem experimentar dos seus próprios sonhos. O fato é, ela queria desistir, só que uma hora ou outra, ela precisou, antes dela morrer, ela precisou experimentar, conhecer. Entendem a importância de fazer, mesmo com medo, mesmo não querendo e querendo, mesmo insegura, ansioso? Precisamos colocar na nossa cabeça que é de extrema importância tentar, pelo menos tentar, nem que for pra errar. A gente tem que tentar. Então, nesse livro, nessa história, né, no caso, nessa personagem, a gente vê claramente o medo que ela tem de enfrentar as próprias escolhas dela. Ela tem medo de fracassar, e na cabeça dela assim, mesmo eu desistindo, eu acabo decepcionando alguém, eu acabo deixando alguma pessoa na mão, e não era esse o objetivo dela, né? Enfim, pessoal, no decorrer da história vocês vão percebendo bastante coisas assim ligadas a isso, que ela tem muito medo e insegurança sobre ela mesma e sobre as escolhas dela. E claro, assim que eu terminar de ler o livro certinho, eu vou trazer sim algumas reflexões, alguns pensamentos sobre o livro, o que eu entendi de modo geral. Às vezes a gente tá tão assim fechado, às vezes a gente tá tão assim olhando sempre pra frente e não consegue olhar pros lados e ver que as nossas vidas, as nossas escolhas, elas têm um propósito, elas podem tomar um outro caminho, outro rumo, que pode ser melhor pra você. Às vezes a gente se fecha tanto que precisa ler um livro, assistir um filme para que ela consiga trabalhar melhor na nossa mente, para que a gente consiga nos entender melhor, sabe? Eu tenho isso comigo, com as histórias que eu consumo no modo geral. Eu pego aquilo como aprendizagem para mim. Isso me faz bem. Eu leio um capítulo do livro, aquilo para mim foi útil, foi agradável, eu aprendi alguma coisa sobre a vida com aquela história, com aquele personagem. Eu pego, escrevo, desabafo. O fato de escrever já é uma forma de desabafar, então você consegue fazer isso o dia, a hora, o tempo que quiser, à vontade. Isso ajuda muito, tudo através das histórias, da literatura, enfim. E querendo ou não, pra mim, pelo menos, é algo que eu consigo entender o que eu estou passando, sabe? Eu consigo, assim, me colocar na situação do personagem, entender, às vezes entender por que eu tenho aquele pensamento, por que eu... Sabe? Isso me ajuda muito. E talvez a nossa vida funcione assim. Talvez a história da nossa vida comece no momento que paramos de fugir. Às vezes nós precisamos somente começar. Então a vida, ela só começa quando paramos de fugir. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, aproveitado de alguma forma esse conteúdo.
gostado. Eu super indico o livro Biblioteca da Meia-Noite para aqueles que tenham interesse, a curiosidade, leiam. Recomendo. Aqueles que já leram, deixe aqui nos comentários pra mim, que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês tiveram a mesma visão que a minha sobre a história, tá? Assim que eu terminar de ler o livro, eu vou voltar aqui e trazer um vídeo exclusivamente falando sobre ela, todos os pontos que eu identifiquei no livro, tá? Então é isso, pessoal. Deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que passarem por aqui. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau!